Muito boa tarde a todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países e também lá onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim e toda a congregação lá presente. Hoje, sexta-feira, 21 de abril deste ano, 2023, vamos ver o tema, o mistério da fé, que foi pregado em 20 de setembro de 1997, em Chinandega, Nicarágua. Ele usou a escritura de Hebreus capítulo 11 e vamos ler essa porção onde nos diz o Espírito Santo pela boca do apóstolo São Paulo, primeiro anjo mensageiro da primeira era da igreja argentina, nos diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E na convicção, na prova, ele escreve ali o que cremos. A convicção, ele escreve o que cremos. E na mensagem, a fé perfeita, na página 26, o irmão Branham lendo, ou seja, citando essa escritura, diz: não nos resta outra coisa a não ser crer. E crer é a substância. Isso produz a fé perfeita. Agora, por uns momentos, pensamos em quão entorpecidos estamos. E ele escreve ali: a substância é crer. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem os requisitos para um avivamento pregado em 14 de maio de 2005 na Bolívia. Diz: a coisa que eram rapazes jovens representando uma igreja jovem. Aqui está falando o nosso irmão William, ele vem falando da visão da noiva. Quando o irmão Branham estava relatando, diz: a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, representando a igreja na era da pedra angular, porque a igreja na era de Laodiceia já a apresenta como uma igreja que ficou velha, se denominacionalizou e morreu. A era de Laodiceia morreu, a esse avivamento que dá vida eterna. Mas haverá uma igreja jovem com um avivamento que dará vida eterna, e dará a revelação do sétimo selo para dar a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vamos continuar lendo aqui. E ele está lendo a página 156 do livro de citações, para que tenham aí, no parágrafo 1396, diz: mas em obediência, essa mulherzinha de fé, e continua falando o irmão William, recordem, essa mulherzinha de fé, essa é a que terá a fé. De quê? De rapto. A fé de transformação, a fé, a revelação. Diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, essa fé para ser transformados e raptados. Essa fé é a revelação.
da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Essa é a fé, a revelação. De rapto, qual é? A vinda do Filho do Homem com seus anjos. No livro dos selos, nos diz na página... Na página 104 diz: ao fim da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nessa noite para mostrar a vocês, devemos receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem terminar e revelará todo o segredo de Deus para preparar a noiva para o rapto. Depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é necessário para aparelhar a noiva para ter a fé de rapto, a fé do rapto. Porque com o que temos agora não poderíamos subir. Há algo que tem que vir para nos aparelhar, porque como estamos agora, apenas podemos ter suficiente fé para a cura divina. Temos que ter suficiente fé para ser transformados em um momento e ser tirados dessa terra. E veremos mais adiante, primeiro Deus, onde isto está escrito. E também na página 212, e ali, pois, tem os diferentes escritos que você já tem aí em seus livros. Vejam, a 212 diz: tem milhões e milhões de membros de igrejas, mas não há nada de avivamento. A noiva ainda não teve um avivamento. Ainda não houve ali nenhum avivamento, nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Estamos esperando isso. Serão necessários esses 7 trovões misteriosos para despertá-la. Ele os mandará. O prometeu. E também estão os escritos correspondentes a essa página. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Continua dizendo. Terminamos ali essa frase. Essa fé para ser transformados e raptados. Essa fé é a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos. A fé é um dom de Deus. Portanto, Cristo é quem tem que dá-la à sua igreja. A fé vem pelo quê? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra. Agora veja essa mensagem, a fé perfeita. Na página 5 nos diz. 5 e 6. Agora queremos falar sobre a fé. De uma fé distinta, diferente, a fé perfeita. Isso é uma coisa muito tremenda. Agora, a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir. Você não pode ser salvo sem fé. E a fé é algo que você tem que crer que existe. E realmente nenhuma outra coisa declarará que exista senão a fé, a não ser a própria fé. Estou tentando lhes levantar a fé para que sejam prontos para essa fila de oração nos próximos minutos. Vejam, o irmão Branham, quando tinha a fila de oração, ele trazia a mensagem e aumentava a fé aos que estavam ali e também aos que estavam escutando pelo rádio. Ele escreve ali, levantar-lhes a fé. Agora vejam como essa fé que ele estava levantando ali a esses irmãos que estavam e pessoas que visitavam seguramente essa atividade, e ele levantava a fé
para que depois passassem pela fila de oração. E ele, em vários momentos durante a mensagem, ou ao final, ele disse: se você não tem fé, e também outra parte diz: se você não crê, não levante e não venha à fila de oração. Porque para se levantar para ir à fila de oração e ter essa parte ali de que o irmão Branham orasse por eles, pela pessoa, era necessário ter essa fé e crer nela. E ele dizia, se não tem fé e não vai crer, melhor não levante para a fila de oração. Agora tenham isso em mente. Agora vejam. Diz, estou tentando levantar-lhes a fé para que estejam prontos para essa fila de oração nos próximos minutos. Agora também, quem vem a Deus tem que crer que Ele é. E é impossível agradar a Deus sem fé. Ou seja, por exemplo, como iam estar na fila de oração se não criam naquele que os iria curar. Tinham que crer primeiro na manifestação de Deus no meio dessa atividade para poder ir à fila de oração. Da mesma forma, quando estavam a etapa dos batismos, na dispensação da graça, o qual terminou. Vejam, na fila para os batismos, a pessoa se movia por meio da pregação, nascia a fé da pessoa, passava à frente, recebia o Senhor como seu Salvador e depois fazia fila para se batizar, porque cria que esse do qual tinha recebido como seu Salvador pessoal, iria lhe dar o batismo do Espírito Santo e iria lhe dar, consequentemente, vida eterna. Se requeria crer naquele que estava dando nesse momento essa bênção tão grande de obter vida eterna, perdão de pecados e a salvação, e assim obter vida eterna. E é impossível agradar a Deus sem fé. Você não pode agradar de outra maneira. E se você diz que crê em Deus, mesmo quando nunca o viu, então tem que crer nele por fé. E se, pelo contrário, você pudesse vê-lo, então já não seria fé. Vejam, quando entravam ali, saíam dizendo que não sabiam o que tinha acontecido. E já vão compreendendo por quê. Não podiam, não viam nada. Por isso que é uma parte que dizia, estão ali, não estão? Porque vejam, se pelo contrário você pudesse ver, então já não seria fé. Qualquer coisa, e aí, miren, qualquer coisa aí, há coisas ali que o anjo lhe disse, disso não vai dizer nada, para que não surjam imitações. E não aconteça o que aconteceu na primeira etapa e na segunda etapa. Por isso, há coisas que não vão ser faladas e somente estão aí fechadas, guardadas no coração, e não serão ditas para que ninguém imite. Mas o que dará à noiva essa fé de rapto
é a que vem contida nos trovões, que é a pregação, o ensinamento que ele já tinha falado e profetizado que seria dado numa grande carpa catedral. O demais, já isso, Deus iria ter reservado até que se cumprisse, depois então se revelaria esse mistério. Diz, qualquer coisa que os sentidos declarem já não tem nada a ver com a fé, porque já é um ato científico. Isso já não é fé. Mas você tem que aceitar Deus por fé. E quem vem a Deus tem que crer em Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Primeiro, é preciso crer que essa é a palavra de Deus. E você tem que vir a Deus por meio da palavra. Tome a palavra assim como diz. E estará correto. Abraão teve que crer somente o que a voz lhe disse. E quando ele tinha os 100 anos, já tendo passado 25 anos, ele tinha muito mais confiança na promessa do que quando foi dado 25 anos antes. É que ele creu. E terminando a sétima etapa da igreja, ali ao redor de 77, aí vejam como todas as escrituras têm múltiplos cumprimentos. E daí em diante, algo se abriu no programa divino, muito, mas muito importante, o qual já estaria em uma nova dispensação e uma nova era. Mas tudo isso era esse entrelace que estava se realizando para que de um momento a outro, quando os escolhidos de Deus, pertencentes ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, fossem chamados e juntados, então aí a porta da dispensação da graça se fecharia. Ele não podia começar a dispensação do reino, sair do trono de intercessão, tomar o título de propriedade e fazer essa obra de reclamação como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, não podia fazer porque então os pertencentes ao lugar santíssimo, as pedras vivas que ele veio construir para colocá-las nesse lugar e assim fazer parte do lugar santíssimo, então ficariam fora. E até que o último fosse lançado no cloro, no sangue, ele não podia sair do trono de intercessão. Por isso, já daí em diante, começou a contar, vamos dizer, uma parte que pode a pessoa colocar ali, esses 25 anos, e já aí dá certa quantidade de anos, onde a promessa foi cumprida. E as escrituras se cumprem tanto espiritualmente, por exemplo, quando uma pessoa nasce, falando terrenalmente, pois quando nasce o bebê, depois de 9 meses, nasce esse bebê, e também assim é no reino de Deus, quando estava a porta da misericórdia aberta sob a dispensação da graça. Aí, muitos filhos de Deus nasceram de novo da água e do Espírito e vieram fazer parte do corpo místico de crentes, o qual é sua igreja. E já vem aí outro nascimento. Primeiro, continua dizendo, estou na página 6. Da fé perfeita. Diz:
é que ele criou um pouquinho antes para ter, diz, e quando ele tinha os 100 anos, já tendo passado 25 anos, ele tinha muito mais confiança na promessa do que quando ele foi dada 25 anos antes, é que ele creu. E cita Romanos 4:20, também na promessa de Deus não duvidou com desconfiança, antes foi esforçado em fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que tudo o que tinha prometido era também poderoso, de que tudo o que tinha prometido também era poderoso para fazê-lo. Romanos 4:20-21. Assim temos que ser todos nós. Temos que vir com uma fé que não pode falhar, crendo que Deus fez a promessa. Mas agora, você tem que estar na condição para ter essa fé. E sobre isso vamos falar. Como receber essa fé? Continua dizendo o nosso irmão William. Continua dizendo aqui, é preciso ler novamente, e aí ele começa o parágrafo 1396, da página 156 do livro de citações, e aí nosso irmão William lê. Mas em obediência, essa mulherzinha de fé que vive por fé, a noiva, a pessoa que está aqui, lá ou longe, em alguma outra parte, alguma outra igreja, alguma outra denominação, seja o que for, e crê na palavra de Deus obediente, esperando em amor, a que a promessa da era seja confirmada. E ali, em cima, escreve esperando como Ruth. E mais em cima ele escreve que o Espírito confirme, torne viva. E diz, continua dizendo o nosso irmão William, a promessa. Qual é a promessa da era para o último dia? A promessa que foi precursada, da qual o reverendo William Branham falou, que Deus cumpriria no meio da sua igreja. Falo da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Que essa é uma promessa que tem que ser confirmada, ou seja, cumprida na igreja do Senhor Jesus Cristo. E continua lendo. Ela está vigiando por isso. Diz o irmão William, ou seja, diz que a igreja noiva está vigiando pelo cumprimento dessa promessa. Pela confirmação, que é o cumprimento dessa promessa. Ela é parte da palavra dessa palavra e está vigiando para que sua vida manifeste essa palavra. Ou seja, que a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo do último dia é parte dessa promessa. E está vigiando para que essa promessa, essa palavra, seja manifestada onde? Nela. Seja cumprida na igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Na mensagem, tratando de fazer serviço a Deus fora da sua vontade, na página 34, nos diz, um avivamento não virá até que Deus, o soberano Deus, o envie. E então, pode que ele tome um pequeno que nem sequer possa assinar seu nome e fazê-lo com ele. E ele apanhe um desprezível que não consiga nem assinar o próprio nome. E faça com este e não conhece nem mesmo um bom inglês, muito menos o grego. E ele escreve, há uma ordem para cada avivamento e há uma ordem para cada avivamento e é por um profeta, em uma era ou dispensação, com uma mensagem. Assim é hoje. Isso foi o que ele fez no tempo que Pedro pregou em Pentecostes. Vocês sabem, ele nem sequer podia assinar seu nome. Ele escreve Pedro e o dia de Pentecoste.
Ele nem sequer podia conseguir assinar o seu nome, ignorante e homem sem letras. Mas Deus faz as coisas de modo tão estranho para o nosso pensamento intelectual. E isso o torna Deus. Se ele tivesse tomado um grupo de teólogos e dignatários e coisas tais, eles teriam dito, esse inteligente Caifás, vejam, o conceito dele estava bem certinho. Mas Deus desceu e tomou pescadores que nem mesmo conseguiu assinar o seu nome. E foi isso que ele tomou. Esse é Deus. Ele toma algo que não é nada e faz algo dele para a sua própria honra. Ele tomou um caos e fez um Éden. Agora vejam no livro de Citações, nos diz, na página 155, parágrafo 1391 diz: o conhecimento e a civilização e a cristianidade verdadeira não têm nada em comum. A civilização e a cristandade verdadeira e a civilização e a cristandade, volto a ler, o conhecimento e a civilização e a cristandade, e aí ele escreve a queda no Éden, a civilização por conhecimento da árvore do conhecimento, da ciência. E também escreve o conhecimento é do diabo. A civilização e a cristandade verdadeira não têm nada em comum. A civilização é por conhecimento. Todos sabemos isso. E o conhecimento é do Éden. O provou pelo que ele pregou no Éden. E o conhecimento causa morte. Isso é correto? O que causou morte no jardim do Éden? O conhecimento. Pois não pode ser Deus, assim que é do diabo. Esse ditado esteve tremendo. O conhecimento, a ciência, a educação é o maior impedimento que Deus teve. E ele escreve, a educação e a ciência é igual. É o impedimento. Continua dizendo aqui nosso irmão William. Estou na mensagem os requisitos para um avivamento. Diz, ou seja, que a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo não está esperando que essa promessa seja cumprida numa religião pagã. Não. Tem que ser cumprida na igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, onde ele esteve em onde ele deu diferentes avivamentos. E com essa promessa sendo cumprida, no último dia, Cristo trará o avivamento do último dia, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja noiva do último dia. Continua dizendo, irmãos, continua citando da 1396. Irmãos, não podem ver isso? Espero que isso não passará por cima de vocês. O corpo está esperando. O que é a palavra esperando pela vida, que é o Espírito, que o confirme ou torne vivo, ou seja, o torne real. Que corpo está esperando? O corpo místico de Cristo. Isso é o que ela está esperando. Nenhuma outra coisa funcionará nela. Vejam, não funcionará nenhuma educação, nenhum conhecimento de ciência alguma. E diz nosso irmão William, não haverá outra coisa que funcione na igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Não haverá outra coisa que lhe dê o avivamento do último dia. Não haverá outra coisa que lhe dê a fé para ser transformados e raptados aos escolhidos de Deus no último dia, a não ser o cumprimento do que está prometido para a igreja neste tempo final. E essa palavra prometida tem que se encarnar para se revelar, ser revelada. Continua dizendo nosso irmão William, lendo da 1396. Nenhuma outra coisa funcionará nela. Ela não pode vir à vida de nenhum outro modo. Ela ainda o sente que está ali fora. Vejam, ainda sente que está ali fora. E ela sabe
que vai acontecer. Então, aí acontece. Então, ela despertará. Deus disse que assim seja. E ela saiu como a primeira saiu. Ela saiu, aí diz o irmão William. Ela saiu, essa noiva, essa igreja noiva, como a primeira saiu. Vem? Isso foi o que foi mostrado na visão da noiva, saindo no último dia, como uma noiva representada em um grupo de jovenzinhas muito formosas. E agora passamos a parte mais adiante, uma parte final dessa mesma mensagem diz, vejam, do que essa palavra prometida para o último dia seja vindicada, seja cumprida, depende, ou seja, vejam, de que essa palavra prometida para o último dia seja vindicada, seja cumprida, depende a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. Na mensagem, Mistério sobre o Sétimo Selo, pregado 12 de fevereiro de 1998, na Colômbia, diz, agora podemos ver como está se assinalando os latino-americanos e caribenhos quando nos fala essas coisas, mas que não estavam abertas para aquele tempo, mas agora estão sendo abertas sob mistério, sob o sétimo selo, que estão sendo abertos com a abertura do sétimo selo. Com a abertura do sétimo selo são abertos gradualmente todos os mistérios que estão sob o sétimo selo. Na mensagem, as 70 semanas de Daniel, nos diz na página 70, ¿lo entendem? Oh, vaya. Nos diz na página 70. Entendem? Agora Paulo falando nessa versão, é a página 70. Diz, agora Paulo falando, reticências. O tempo quando o selo de Deus... E qual é o selo de Deus? O sétimo selo. O selo de Deus está sendo conhecido. Seu Espírito, seu nome, sua graça. Todos estes grandes mistérios que estão saindo agora, planos para a sua igreja, ir no rapto. O derramamento do Espírito Santo fez isso. Isso é o que ele fez nos últimos dias. Agora vamos ver. Temos tempo para este último, o sexto, ungir o Santo dos Santos. Esse é o sexto, a sexta coisa que ali está mostrando o arcanjo Gabriel a Daniel. O sexto e último é ungir o Santo dos Santos. E ele escreve ali, quando o selo de Deus está sendo conhecido. E desenha uma estrela de Davi, e aqui escreve a fé de rapto. Sétimo selo e o nome. E uma pedra angular e as eras, e escreve o 6, que é a sexta coisa que ocorre, que é ungir o Santo dos Santos. Continua dizendo, por exemplo, a fé para o rapto, essa era um mistério e toda pessoa pensava, vai ser algo que a pessoa vai sentir essa fé que vai ser transformado. Mas fé é revelação. E diz, a noiva está esperando a revelação para o rapto. E a revelação para o rapto é a revelação da segunda vinda de Cristo. Sem essa revelação, não há fé para ser raptados, como sem a revelação da primeira vinda de Cristo e sua obra na cruz do Calvário. Não há revelação, fé, para receber salvação. Vejam na mensagem que estamos lendo, da fé perfeita, na página 27 nos diz, pense, assim é a palavra de Deus, discerne as intenções do coração. A palavra encarnada, aleluia, a palavra atuando em carne humana por meio de sinais físicos, materiais e escriturais, tudo perfeito para trazer a vocês uma fé perfeita, para um rapto perfeito.
e escreve fé de rapto, e em cima escreve a palavra encarnada. Por que não podemos ver? Não é algo místico. O diabo fez tudo possível para procurar que você não veja isto. Ele entrará nos cultos e apresentará todo tipo de coisa. Se sacuda dessas coisas. A Bíblia diz, levante-se e sacuda-se. E sacuda-se a si mesmo. Desperte. Seu espírito está aqui e te conhece. Você tem uma só coisa que fazer, e isso é crer. Aceite-o, porque ele o conhece. Você crê nisso? Ele sabe o que está dentro de você e sabe o que você é. Ele conhece seus desejos e quais são suas necessidades. E ele escreve, o diabo mostrará muitas coisas no culto. E aí poderíamos entrar em muitas coisas, mas vamos seguir aqui, continuar aqui. Diz na mensagem, o tempo de amadurecer à luz da palavra, pregado 13 de maio de 2011, em Talcahuano, no Chile, diz nosso irmão William. Agora, o tempo nos correspondeu, e se nos correspondeu, os que vivemos no último dia, pois são as pessoas do último dia, os crentes em Cristo do último dia, os que lhes corresponde trabalhar nesse projeto para que se torne uma realidade. E vai ser de bênção para as pessoas, para a humanidade. Está falando da construção da grande carpa catedral. Aí se cumprirá a terceira etapa, que será para a igreja noiva, para as virgens prudentes, que são a igreja noiva, para as virgens insensatas também, o cristianismo completo e para o mundo também. E tudo isso vai ocorrer sob um tempo de aperto. Isso que diz ali que é para esses três grupos está na página 119, parágrafo 1057. E a terceira etapa virá num tempo de aperto. E quando vem um momento de aperto, todas as coisas parece que chegaram ao seu final. E agora, que comecei aqui, tenho que terminar, diz, está lendo da mensagem Nomes Blasfemos, diz, creio que Demas não foi para o mundo, porque Demas era de uma família rica e ele queria acompanhar o resto da multidão. Mas Paulo, coitadinho, o que foi aquilo? Deus sempre deixa que o ministério ficar assim e então o coroa. Ele deixou Jesus chegar a um ponto. Olha aí, quando ele podia ressuscitar os mortos, quando ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse, e deixar um soldado romano arrancar a barba de seu rosto, e cuspisse em seu rosto, bateu na cara, colocar um pano em volta do seu rosto e dizer, agora você sabe, dizem que tu és profeta. Todos eles ficaram em volta com suas canas, com seus paus, os soldados, e feriam-lhe a cabeça e diziam, diga-nos, agora, quem te bateu? Ele sabia quem lhe bateu. Claro que ele sabia. Vem? Mas seu ministério estava se preparando para ser coroado. Sempre chega esse ponto onde parece estar muito fraco, quase acabado. Então, Deus o coroa. Diz o irmão William, quando chega essa etapa onde parece que já não tem força, não tem poder esse ministério, que esse ministério como que já terminou, como que se foi, já terminou, diz, então Deus o coroa e diz, ó Senhor, permita que aconteça, Senhor. Agora vejam na mensagem sobre as asas de uma pomba branca, na página 26, diz 26 e 27, também a toda a audiência nacional, a igreja que pastoreia o irmão Hunt e o irmão Coleman, o irmão Léo, aos de Tucson, aos do Tabernáculo Branco até a costa oeste, levantem suas mãos, eu quero que a pomba voe ao meu coração nessa noite. Traga-me o amor doce de Deus sobre as asas de uma pomba de brancura de neve. O Espírito Santo, traga-me essa noite, Senhor, e deposite em meu coração a fé que necessito.
No nome do Senhor Jesus Cristo, eu rogo, Senhor, perdoe nossos pecados. A pomba ferida trouxe a mensagem, ó Deus, consumado é. Cremos assim. Agora vejam aqui, ele ali escreve a mensagem da sétima pomba para a cura, a fé e consuma todo o programa de redenção. Recordem que foi a sétima pomba que ele viu, que ele recebeu sua cura. E foi com a mensagem dessa sétima pomba. E ele ali escreve a fé, escreve primeiro uma pedra angular e escreve amor, e escreve fé de rapto. E escreve sétima pomba, Apocalipse 10, de 1 a 11, o anjo, vírgula, o sétimo selo. E escreve embaixo, pomba. Vejam que formoso quadro aí. Nos fala o irmão Branham aí, com o escrito que está aí. Como podemos ver aí algo muito importante. Agora continua dizendo. Nosso irmão William aqui diz, porque ele está pensando também em seu ministério, que Deus tem nele, que seja coroado. Ou seja, quando ele está falando aí na mensagem nomes blasfemos, aí é onde o irmão William está dizendo que também ele está pensando, ou seja, o irmão Branham está pensando em seu ministério que Deus tem nele, que seja coroado. Assim que o aperto será, e essas etapas do aperto será um tempo onde parecerá que o ministério, tudo como que já passou o tempo, já não vai seguir o ministério correspondente do último dia, mas, licenças, e parecerá que está muito fraco, mas vejam, é esse mesmo tempo pelo qual Jesus passou, pelo qual Moisés passou também, pelo qual passou São Paulo, pelo qual passou Pedro também. Os apóstolos o mataram, exceto João apóstolo. E veio uma etapa difícil, a qual já sabemos, e quando chegar, entre por completo essa etapa difícil, então diz. Então vejam, o que vocês viram manifestado em parte, ou seja, essa terceira etapa que vimos o reverendo William Branham, então será manifestada em toda a sua plenitude. E fala dessa terceira etapa e que será para a fé de rapto. E nos fala da terceira etapa em diferentes lugares, na grande carpa catedral que ele viu, e assim por diante. Agora recordem. E assim por diante, tudo está ligado. Agora recordem. Recordem que a terceira etapa, a parte mais importante, é a palavra sendo revelada, sendo falada. Esse é o maior milagre. Porque, vejam, porque é o maior milagre? Porque, por meio da pregação dessa palavra, dessa revelação que estará trazendo à sua igreja, a qual está se escutando em uma grande carpa catedral, essa revelação vai produzir o maior milagre. E é que seres humanos sejam mudados, sejam transformados e tenham a fé de rapto. Agora, o que é mais fácil? Criar uma perna, que falte um braço, ou um olho, ou dar a uma pessoa que falte, ou dar a fé para que essa pessoa obtenha a transformação e obtenha o rapto e possa ir à ceia das bodas do Cordeiro. Isso é muito maior do que uma cura física, porque o que vai coroar tudo isso é o corpo eterno e glorificado. E já aí, sim, veremos fisicamente o produto, o resultado dessa fé, dessa revelação, dessa palavra que está sendo falado e que o crente está recebendo e está crendo de todo o coração. Nos fala de ressurreição, porque é para tempo de ressurreição.
para a transformação. Por isso ele diz, vejam, essa visão da carpa diz, vejam como se move a ressurreição. Onde vai estar ocorrendo isso? Em uma grande carpa catedral. Para transformação, para adoção, tudo isso. Para a transformação, para a adoção, tudo isso. E depois para o rapto. Porque se é para receber a fé para o rapto, pois o que vem depois de ter fé de rapto? Pois o rapto prometido. O que vem depois de que os filhos e filhas de Deus que estão escutando neste tempo final a fé de rapto, o que vem depois disso, pois o cumprimento do qual essa palavra que está sendo falada vai produzir fé de rapto. É esse o resultado para você e para mim. Esse é o resultado para aqueles que estão recebendo a fé de rapto. Vejam na página 31 do livro de citações. Párrafo 261 diz, parágrafo 261 diz, Jesus disse, diga a essa montanha, e vocês ouviram do que aconteceu. Esse é o ministério ao qual estamos entrando. Já vamos no caminho agora. Em breve, a vinda do Senhor Jesus. E temos que ter a fé de rapto em uma igreja que pode ser mudada em um momento, em um abrir e fechar de olhos para sair ou não iremos, mas não se aflija, estará ali. E quando o poder dessa igreja se levantar, trará os seus irmãos. O poder dessa igreja trará os outros irmãos. O poder dessa igreja trará os outros irmãos. Então, haverá uma ressurreição geral. Ele escreve a vinda do Senhor e a ressurreição. E escreve, diga a este monte. E desenha uma estrela de Davi no lado. E aqui desenha a pedra angular e as eras. E na pedra angular desenha em cima uma estrela de Davi. E nós olhamos para frente para isso agora. Não esqueçam os cartões de oração na manhã às 8 até às 8h30. Esse ministério está se acabando de qualquer maneira. Isso da primeira e segunda etapa. Já isso ia diminuindo, minguando. Diz, algo maior que vem e desenha outra estrela de Davi. Recorde, isso é onde cada vez foi dito através dessa plataforma, ou através deste púlpito, e nunca falhou ainda. Nunca falhou ainda. Vocês se recordam o mistério da mão? Vejam. A primeira etapa. Vem o que fez. Agora veja isso. Diga a palavra e veja o que faz. Vem. Aqui disse anos passados, a igreja, estou falando ao tabernáculo, anos passados, 3 ou 4 anos passados, algo se prepara para se materializar, ou seja, para se cumprir. Está se preparando para tomar lugar. E aqui está agora se abrindo diretamente, está se formando agora. Continua dizendo o nosso irmão William. Tudo isso está ligado e é parte do programa divino correspondente a esse tempo final. A terceira etapa. Onde e com quem será vista, pois com os que estarão fazendo aquilo que o reverendo William Branham viu, onde se manifestou essa terceira etapa. Se foi vista essa terceira etapa manifestada em uma grande carpa catedral, pois onde será vista? Pois uma grande carpa catedral, e desde aí se estenderá através da televisão para outras nações. Por isso é muito importante ter as conexões bem e preparando tudo, suas telas e o som, muito bom som, para que se escute bem. E assim possa chegar o momento onde o irmão William nos falou e disse que chegará o momento, ele disse, onde estaremos acompanhando também
os cânticos. Agora recordem que tudo começa de uma forma progressiva e vai se entrelaçando. Cada etapa da terceira etapa. Porque vai ocorrendo em uma ordem. Tudo tem uma ordem. Como é também a ordem da adoção. Já vimos no final de semana passada. Assim que os que desejarem se conectar com Porto Rico e quiserem começar um pouco antes para abrir a atividade aí e ler um salmo, fazer a oração e cantar cânticos, tanto congregacionais como algum canto especial, e depois passar a transmissão e acompanhar a parte dos cânticos, podem fazer. Tem o livre-arbítrio para fazê-lo. E ao final, já assim também se desejam também quando termina a pregação e terminar em seus países com algum canto e uma oração, também podem fazer. E se quiserem ficar conectados e terminar a oração desde Porto Rico, também podem fazer. Ou depois da oração, se quiserem e desejarem cantar um cântico aí nos seus países e depois uma curta oração e serem despedidos, também podem fazer. Sintam-se na liberdade de ter essa bênção tão grande de se conectar desde Porto Rico. Porque, por algo, ele sempre vem dizendo que se preparem para estarem conectados desde Porto Rico. E por algo eu estou repetindo novamente também. Porque tudo vai ser transmitido e estamos nesse processo no qual já está sendo feitos preparativos para tudo que Deus estará cumprindo já nessa etapa culminante. Agora, estamos nessa etapa de ensinamento, na etapa onde está nos sendo revelado o mistério do sétimo selo sendo aberto à igreja noiva, que é o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E nesse conhecimento que os trovões trazem, está a fé de rapto. Diz assim que os crentes em Cristo e todos os ministros terão seu olhar colocado no que foi prometido. Onde terão o olhar colocado os escolhidos de Deus neste último dia? No que Deus prometeu. E se Deus prometeu que é numa grande carpa catedral, pois terão o olhar colocado em uma grande carpa catedral. Não vá passar. E vou dizer para que depois é que não nos disseram nada. Bom, já desde faz anos estão dizendo, e agora eu repito novamente, não venha ser que tenha o olhar colocado em outras coisas e que depois, quando vierem ver, e esses juízos divinos, não se supõe que tenha ocorrido uma ressurreição? Não se supõe que tenha ocorrido uma transformação? Mas e por que eu ainda não estou transformado? O que aconteceu? E não se supõe que tenha acontecido um rapto esses juízos? Será dito, eu não os conheço. E ele coloca, tem uma parte onde ele diz, não são reconhecidos pela mensagem. Depois eu consigo estar na outra Bíblia. E aí é onde se cumpre também essa palavra onde diz que estiveram em cultos como este. Ou seja, estiveram escutando todas essas coisas que estão sendo faladas e estão se repetindo, para que depois não digam, a mim não me disseram nada. Por isso, essa frase de que guerra avisada não morre gente. Continua dizendo, aí temos o plano, o programa de trabalho para o último dia. Estarão trabalhando guiados por Deus de acordo com a Escritura, como Moisés quando estavam
construindo o tabernáculo, estavam trabalhando no quê? Em um programa divino, em algo que Moisés já tinha visto. E assim também será para o último dia. Haverá um grupo de ministros e congregações que estarão trabalhando de acordo com o que foi visto em visão, o qual foi mostrado ao reverendo William Branham, de uma grande carpa catedral, onde ele disse que a terceira etapa vai ser manifestada. Nessa mensagem, a fé perfeita também nos diz na página, vamos ver aqui, página 30 e 31 diz, sabem o que lhes fiz? Vocês me chamam seu pastor e bem dizem que eu sou. E bem dizem porque eu sou. Se eu, seu pastor, fui identificado por Jesus Cristo ao fazer suas obras, então creio na minha palavra, por meio deste ato de fé, o de impor minhas mãos sobre vocês, conjurei as enfermidades e aflições que estiveram aborrecendo. Creiam, e dessa maneira obterão sua bênção, seu pedido. Não importa o que for, porque todas as coisas são possíveis aos que creem. E quando forem orar, creiam que receberão o que estão pedindo. Eu certamente creio que o receberei. E no meu coração aceito a cura de cada um de vocês. A aceito como uma obra completa. Eu creio. Creio com todo o meu coração. E agora com minhas mãos sobre estes lenços estive observando. E creio que produzirão exatamente o que as pessoas pediram. Eu creio. E isso está chegando a essa terceira etapa. E estou crendo assim. E agora, quero fazer uma pergunta sincera a vocês que passaram pela fila de oração. Vocês poderão realmente crer e sentir agora mesmo que algo aconteceu em você? Desde que passou por aqui e recebeu a imposição de mãos? Levante a mão se é assim. Aí tem o resultado. Isso é o que estávamos esperando, o qual apenas está começando a brotar, a florescer. Por isso que ele diz, o que vocês viram em parte, no reverendo William Branham, nessas manifestações verão em uma maneira, ou na plenitude, de uma maneira absoluta, ou seja, em uma maneira maior, em toda a sua plenitude. Lá foi em parte, aqui em toda a sua plenitude. E eu fiz isso com um propósito, porque estou planejando algo, tomando este ato de fé e regressando ao começo para subir a fé ao nível onde nunca tinham visto antes. E escreve a terceira etapa, subir a fé, subir a fé. E escreve como em sinal de pergunta. Pois essa pergunta estará sendo respondida porque já o importante aqui se saiba como, porque há uma maneira e há uma forma de subir essa fé. A terceira etapa, subir a fé, e ele escreve como? Em forma de pergunta. Por isso, quando o irmão Branham diz ali, se a pessoa obter a revelação e fica calado, já isso é entre Deus e a pessoa, e o diabo não pode escutar. E não é somente qualquer fé, a não ser a fé perfeita edificada aqui dentro. E assim podemos ver a Deus perfeito em um coração perfeito, cumprir uma promessa perfeita por meio da sua palavra perfeita, a qual é mais cortante que toda espada de 2 fios e discerne os pensamentos e intenções do coração. E o que mais? Estamos chegando agora à perfeição, porque o povo tem que chegar a isto para o rapto. Isso é o que está detendo agora mesmo, esperando que a igreja chegue à fé perfeita de rapto. Eu estou buscando, e para mim significa muito sacudida, igual para você, mas juntos chegaremos pela graça de Deus. Amém. Juntos vamos chegar. E ele escreve, o que está detendo o rapto?
Agora recordem, o rapto, para que ocorra, é necessário que a igreja noiva que vai ser raptada o receba. Pois aí isso é uma das coisas que está detendo a que o rapto não aconteceu. Por isso, quando lemos é necessário, são necessários esses 7 trovões para despertá-la, a noiva. Ele os mandará, o prometeu. E escreve aqui, a fé chegará ao nível... Fé de rapto, escreve também ali. Continua dizendo o nosso irmão William. Assim que os que estarão interessados na terceira etapa, pois vão estar trabalhando naquilo onde vai ser manifestada a terceira etapa. Não importam as críticas que façam a essa pessoa. O importante é que Deus diz, o importante é o que Deus tem em seu programa. Sabemos que um aperto virá contra a igreja do Senhor e nenhum de nós quer provocá-la. Se alguém provoca, já responderá a Deus. Se por algo que fizer alguma pessoa mal ou contra o programa que Deus tem para o nosso tempo, provoca ou faz para que venha um aperto, depois Deus vai pedir contas. Agora vejam na página 19 desta mesma mensagem, a fé perfeita nos diz, nos foi ensinado que resistamos ao diabo e ele fugirá de nós. E agora o resistir é simplesmente rejeitá-lo. Resista ou simplesmente dê as costas. Quando Deus disse algo, não importa o que o diabo tem te dizer, você não escutará. Seus ouvidos estarão surdos a qualquer coisa, exceto ao que o Espírito disser. A palavra diz, quem tem ouvidos, ou seja, quem está escutando, escute o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem essa capacidade pode captar o que o Espírito está dizendo às igrejas. Satanás vem com isso, pois eu não posso. Isso não tem nada a ver. Se ensinamos isso, a denominação nos expulsará. Isso não tem nada a ver. A verdade segue em frente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz assim várias vezes. E ele escreve, quem tem ouvidos é igual. Fé. Quem tem fé, ou seja, quem tem ouvido, ouça. Quem tem sabedoria, conte o número da besta. E assim é nessas coisas. Quem tem, que diga aos demais, para que eles também tenham. E assim é quanto à fé, da qual estamos falando agora. Você tem que ter essa fé perfeita, a fé que responde. Sim, a fé que responde sim. Não há nada que possa dizer não. Quando Deus diz sim, se ele diz sim, é assim. E não há nada que possa mudar. Ele, com sua fé perfeita, era uma pessoa muito diferente. O diabo não podia se manter perto. Quando o diabo chegou diante de Jesus com sua concepção intelectual, ao pouco tempo percebeu que tinha se chocado como uma linha de 10.000 volts que o lançou ao solo. Sim, Senhor. Disse, escrito está, não somente de pão viverá o homem. E isso lhe deu um golpe tremendo. E mais embaixo aqui mesmo diz, agora notem bem, a fé perfeita resolve toda circunstância sem importar qual seja. Em cima, ele escreve ali, quem tem, escreve fé, que diga aos demais, para que eles também tenham. Diz, agora notem bem, a fé perfeita resolve toda circunstância, não importa qual seja, a fé perfeita domina tudo.
Note bem, quando você crê em algo, ou se coloca a fazer algo e tem fé no que está fazendo, não importa as circunstâncias. Isso não tem nada a ver, porque a fé domina essa circunstância. Se é onde há alguma doença e Deus revela que certa coisa acontecerá, você simplesmente fala e segue em frente, sem duvidar. Nem sequer faz perguntas, porque já é uma coisa concluída. E ele escreve, a fé resolve toda circunstância. A palavra falada. Isso domina sobre toda circunstância. Uns dizem, mas se você faz isso aqui, então aquilo vai. Então, mas na verdade é que isso já venceu tudo isso. A fé crê que Deus atuará, operará tudo. Eu não sei como vai fazer, mas de qualquer forma o fará. A fé domina sobre toda circunstância e, além do mais, a fé e o amor estão relacionados, são parentes, porque você não pode ter fé sem ter amor, porque sua fé está baseada em um Deus que é a própria essência do amor. Então a fé e o amor operam juntos, funcionam juntos. E ele escreve, quando você faz algo e tem fé, assim será. Não falhará. E escreve, não há fé sem amor. E também na página 23 dessa mesma mensagem, nos diz, quando Satanás vem nos tentar, devemos resistir com a fé perfeita, baseada na palavra perfeita, assim como Jesus Cristo fez. E ele escreve, resistir o diabo com a fé perfeita baseada na palavra. E ele tinha escrito do lado, como resistir a Satanás em forma de pergunta. Devemos ter fé baseada na palavra perfeita, assim como Jesus Cristo fez. A palavra de Deus é perfeita, devemos ter fé perfeita na palavra perfeita e assim resistir a Satanás. Por meio da fé em sua palavra, nós podemos conquistar qualquer coisa, quer seja a morte, o inferno e até o túmulo. Sabemos que Deus é Deus e com a fé perfeita na palavra perfeita de Deus, ele conquistou tudo o que veio por cima. A morte não podia permanecer em sua presença, nem a doença. Dele, agora recordem que ele, ninguém lhe tirava a vida, por isso ele disse, ninguém me tira a vida, eu a coloco por mim mesmo para tornar a tomá-la. Agora recordem que isso voltará a se repetir neste último dia, no cumprimento de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. Ele terá o poder sobre a morte, porque, vejam, ao terceiro dia ressuscitará. Será o segundo ser humano que colocará, dará sua vida e voltará a tomá-la aos 3 dias. O primeiro foi nosso amado Senhor Jesus Cristo e o segundo será o vencedor. Dele fluíam rios de vida constantemente. Ou seja, Apocalipse 11. Apocalipse 11, de 13 em diante. Dele fluíam rios de virtude constantemente. A virtude saía de sua vestimenta, dizia uma estrela de Davi. E as pessoas sob suas sombras passavam, punham o dedo em sua vestimenta e eram curados. Quando a mulher com aquele fluxo de sangue, então todos queriam tocar sua vestimenta, porque viram que a virtude saía dele constantemente e fluía como um rio. Ali ele estava, caminhando num mundo diferente com a fé perfeita, porque ele era a palavra. Escreve, em um mundo distinto, ele escreve outro mundo. E ele escreve aqui do lado, podemos conquistar qualquer coisa por fé em sua palavra.
Continua dizendo aqui nosso irmão William, todos queremos trabalhar para que se cumpra tudo o que Deus prometeu e para ser transformado o mais rápido possível. Porque como estão as coisas no meio ambiente, por causa do aquecimento global, por causa do buraco na camada de ozônio também e demais problemas, não queremos estar muito tempo aqui na Terra, queremos ser transformados o mais rápido possível. E na página 30, nos diz, vamos ver aqui, numa partezinha que não lemos, para que fique, que foi a que eu li para vocês, de memória, mas para que saibam onde era, é na página 30, onde diz: agora conjuro o nome do Senhor Jesus Cristo que não venham a essa fila de oração se não sentem que tem essa fé perfeita. Porque de outra maneira somente estarão tomando o tempo de outra pessoa que poderia vir. Não façam. E ele escreve em cima, não vir se não tem fé. Agora tudo isso, como falei no princípio, tem a ver com a etapa que houve de batismos, onde a pessoa tinha que ter fé para passar à frente e receber o Senhor e também para serem batizados. Assim que estejamos preparados, porque algo grande da parte de Deus está por acontecer. E enquanto chega essa etapa, estamos agora na mais importante, a qual é? A que estamos recebendo nestes momentos, que é a ordem da adoção, que é essa fé de translação, a fé de rapto, que estamos recebendo sob o ensinamento, sob carpa. Bom, nos colocamos em pé e já deixamos conosco nessa mensagem o mistério da fé o nosso apreciado amigo e irmão, o doutor William Soto Santiago.